pessoal, boa noite. Vamos chegando. Olá, professora Rosa. A Bizu, vou chamar aqui o pessoal. Boa noite, Lídia. Boa noite, Camila. Atra. Boa noite, Vitor. Bem-vindo a todos. Boa noite, Luísa. Oi. Oi, professora. Ai, Carol, querida, essa foi muito legal, Carol. Todo mundo, Carol. Gente, olha, vou contar aqui os bastidores do que aconteceu. Eu e a professora Rosa, porque a gente tinha combinado que a live seria dia 29. Eu errei a data, publiquei a data dia 22. E a professora Rosa, com a maior delicadeza do mundo, falou assim, não, eu posso entrar hoje para te salvar. Na verdade, eu estava no meio de um coral. Eu tenho um coral quinta-feira à noite. E a gente já... Mas estão cantando os homens. Aí, de repente, eu vi 22, eu falei, agora? Falei para o professor, eu vou sair que eu tenho uma live agora. Tudo bem, eu canto com vocês. Peço desculpas. Não, é o cansaço somado à loucura do dia a dia. E essa agitação que a gente tá. Tá bom, linda. Eu não sabia nem o que fazer, professora, e eu só tenho que te agradecer, porque não tem nem cara. Tudo bem, querida. O problema é que eu falei para tanta gente que ia ter essa live, que acho que nós vamos fazer outra semana que vem, Carol, porque um monte de gente me pediu. Eu falei, espera da moça de Brasília, porque daí a gente faz junto, é melhor para mim. Mas eu não sei como é que eu vou fazer, depois a gente combina. Tá bom? Tá, a gente fica... Para mim vai ser um prazerzão poder ter dobradinha, né? Tá bom. O objetivo aqui, explicar um pouquinho quem é o meu público, né? Temos vários alunos de psicologia, né? A senhora esteve com a gente na época que eu era professora do CEUB. Temos vários amigos psiquiatras aqui. Tá. E a ideia nesse momento, pessoal, tenta mandar aqui no aviãozinho para o maior número de gente, né? Eu sei que a gente não avisou a tempo, é uma falha minha, mas o tema, professora, assim, fazendo a minha meia-culpa aqui, tentando me desculpar, né? As lives ficam gravadas, elas vão ficar gravadas aqui no IGTV, né? Então, isso ajuda a gente a não perder o conteúdo que a gente vai estar produzindo hoje. Tá bom? Tá bom. E aí eu não sei direitinho como que você gostaria, Carol. Quer que eu fale um pouquinho e depois as pessoas fazem perguntas? Porque eu não sei se as pessoas me conhecem, se elas leram meu artigo, mas provavelmente algumas sim, né? Sim, eu vou te apresentar. Eu acho que a gente poderia centralizar um pouquinho mais o seu rosto. Meu rosto, ele tá... Fala para mim tá como é que ele tá agora, tá bom? Tá melhor, tá mais centralizadinho. Eu ponho em cima dos livros do Freud o meu negocinho. Tá bom assim? Tá ótimo, tá bem melhor. Tá. E aí, pessoal, esse momento agora que a gente está se aquecendo, sejam muito bem-vindos. Eu vou apresentar para vocês a professora Rosa Coquet. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente num primeiro workshop aqui em Brasília, que foi sobre manejo clínico, né? Professora, assim, para dizer a minha admiração, minha identificação, não só por ser, né, judia, eu sou descendente de judeus, então tenho um carinho especial, né? Também por ter caminhado ali pela psicanálise. Eu já tive um caminho ali pela psicanálise winnicottiana, pela qual eu sou apaixonada até hoje. Acho que tem muitos enlaces ali do Winnicott com Moreno sobre criatividade, né? E esse é um momento aqui, pessoal, para vocês conhecerem também o trabalho, para quem não conhece, porque eu acho que, né, com a gente do psicodrama todo mundo conhece o seu dicionário, é uma riqueza, eu amo ele, uso todos os dias para fazer referência, para fazer, né, para buscar ali, às vezes, uma referência num dos textos do Moreno, mas também do livro Sobrevivência Emocional, o livro
Psicodrama Bipessoal, que são livros extremamente didáticos, extremamente sensíveis. Eu acho que a gente que é do psicodrama não dá para passar por eles sem passar pelo psicodrama sem passar por essa leitura que é muito didática e muito profunda ao mesmo tempo. São livros curtos, são livros finos, mas são livros assim extremamente úteis que até hoje eu uso e utilizo. Então, pessoal, essa é a professora Rosa Coquet, essa pessoa super querida e sensível. Eu tenho um grande prazer de receber e te agradecer demais, professora. Tá bom. Obrigada pelas palavras boas aí. Mas os livros, eles são didáticos, porque eu queria que eles fossem assim. Eu queria falar coisas difíceis de uma forma simples. Então, eu acho que eu consegui, porque eles são livros já há mais de 20 anos publicados, e aí os alunos ainda falam essas coisas, eu fico super tocada, né? Então, quer que eu entre no borderline? Quer que eu fale um pouquinho de distúrbio de personalidade? De transtorno de personalidade borderline, né? Esse conceito que hoje é um conceito que está no DSM, né, 5, que já veio ali do DSM-4, mas que é um conceito que a gente está herdando ali da psicanálise, né? E eu acho que esse é um ponto... E ele é complicado, viu? Porque tem gente que diz que borderline devia ser um nome que a gente tirasse da boca da gente do dicionário, porque acabou virando uma espécie de adjetivo de pessoa encrenqueira, de paciente que dá trabalho, que é melhor não aceitar. Então, um monte de terapeuta, você fala borderline, já não quer nem saber, né? E eu mesma escrevi borderline no meu texto, no livro Sobrevivência Emocional. Eu peguei o nome do capítulo chama Eu Te Odeio, Por Favor, Não Me Abandone. Uhum. E é o nome de um livro, I Hate You, Don't Leave Me, que foi escrito para pessoas, para famílias de pacientes borderline, e que caiu na minha mão há muito tempo atrás, no meio de uma desgraça da minha vida, porque eu tive um irmão com esse diagnóstico. Então, vocês imaginem que eu estudei esse tema com muita dor e com muita curiosidade. E eu ainda estudo, apesar que agora eu já estou aposentada, Carol, então eu tenho uma tendência, eu trabalho 3 dias por semana, mas eu tenho vários alunos que atendem pacientes borderline já sem tanto medo, porque a gente meio que já sabe como fazer. Mas é um paciente que você tem que ter uma disponibilidade de tempo, porque é uma pessoa que vai demandar tempo, mas é uma pessoa que responde bem ao tratamento, dependendo de como você entrar. Então, não é para ficar com esse medo de atender borderline, é para estudar o tema, para não entrar de ingênuo também, né? Então, eu queria falar só um pouquinho do que é transtorno de personalidade. Porque quando a gente fala personalidade, o que a gente quer dizer, né? Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, é uma pessoa... os transtornos de personalidade têm a ver com traços que a pessoa tem. Traços de formas de responder, padrões de resposta, de percepção e comportamento rígidos, difíceis e normalmente muito intensos, que causam muitos problemas relacionais para a pessoa e para as pessoas ao redor dela. Então, é nessa classe de transtorno que se enquadra o transtorno borderline. No DSM-5, eles falam de 10 tipos de transtorno e 3 categorias. E o borderline está junto com o grupo B, que eles chamam lá, que é transtorno antissocial, o borderline e o narcisista. Exato. Então, na verdade, eu já vi muitos autores que falam que existe um contínuo que vai desde o distúrbio narcísico leve, desde da histeria, passando pelo distúrbio narcísico e acabando no borderline, que seria como se fosse um contínuo, que de acordo com a gravidade, com uma maior rigidez de traços, você vai ter a pessoa num desses pontos aí do contínuo. Então, enfim, você vai falar, etiologia é biológica, é psicológica, qual é? São variadas. Eu hoje estava tentando rever para a semana que vem, Carol, a estatística toda do que eu escrevi. Mas tudo bem, eu já revi, eu fiz hoje à tarde. E o que eles dizem é o seguinte, deixa eu ver onde é que eu botei aqui, que 40%, 50%, 45% dos transtornos de personalidade normalmente tem uma carga hereditária grande. Sim. E o do borderline, eu dei uma revisada, eles falam em torno de 40%. Isso com estudos que eles fazem com gêmeos, quer dizer, a tendência a um
Mas, por outro lado, os gêmeos também são criados na mesma casa. Com certeza. Então, a parte do aprendizado emocional de uma casa instável também é compartilhada. Então, os estudos são confusos nesse sentido. Sim. Né? O que a gente né, professor? E que provavelmente é uma combinação de fatores. Eu tenho visto muito frequentemente, quer dizer, a pessoa que sai de um ambiente estável, ou pelo pai instável, ou por um pai muito reativo, ou por uma mãe muito instável, normalmente tem um aprendizado de uma resposta à frustração assim, muito forte, muito complicada. Então, o borderline, ele é uma pessoa que ele pode tanto estar com uma alegria contagiante no momento e daqui a pouco ele está numa tristeza profunda. Não é que nem o bipolar que vira e fica alguns dias triste, alguns dias em hipomania. O borderline pode ser no mesmo dia. Então, de manhã ele está muito eufórico, aí alguma coisa frustra, ponto. Ele já cai intensamente no outro extremo. Uhum. É uma pessoa, por exemplo, ela pode amar imensamente, mas você frustra ela, ela é capaz de querer te matar. Né? O ódio, a raiva também é intenso. Uhum. Uma vez me falaram que é um amante que enche a tua casa de flores e depois te enche de porrada, se você também não fizer o que ele está esperando. Então, é tudo muito intenso, né? A flor da pele, né? São pessoas que sentem muito a flor da pele, tudo. Isso. E parte da terapia é fazer com que elas aprendam a moderar essa resposta. Uhum. Normalmente, quando o borderline chega no consultório, ele gosta do jeito como ele responde para o mundo. O problema é o mundo, que não faz o que ele quer. Então, a gente tem que ajudar ele a ver que a gente não está frustrando, mas que ele é responsável pela resposta dele. Seja lá como é que o mundo vai ser, né? Como que ele pode dizer, não é por culpa do outro que eu estou assim. Eu estou assim porque a minha resposta à frustração é esta, né? Então, a gente leva um tempão na terapia para trabalhar todas essas questões que vêm do mundo que o frustra, até que finalmente ele começa a sacar que talvez tenha algo nele que tem que ser aprendido. Né? A pessoa que eu gosto muito de borderline é a Marsha Linehan, que é uma psiquiatra de Washington, lá em cima, Washington Estado, e que ela escreveu um livro muito importante há muitos anos atrás, chama Cognitive Behavioral Therapy for Borderline Disorders. E a terapia dela é uma terapia que não é só emocional, é também, ela fala para o paciente vir uma vez por semana para terapia emocional e uma ou duas vezes por semana para uma espécie de escola, um aprendizado de como reagir a emoções difíceis, a crises. Né? Como lidar com crises. Porque essa pessoa, para lidar com crise, ela se mata, ela mata o outro, ela briga, ela arrebenta. Né? Então, você tem uma ideia que a terapia a terapia do paciente borderline não é só emocional, também é um grande quebra-cabeça da gente de como poder estimulá-lo a pensar, fazer diferente, que é possível. Como dar um tempo nessa emoção tão calorosa que sempre o desperta. Né? Bom, e aí é muito interessante, porque essa Marsha Linehan, depois de muitos anos, escreveu um livro, uma biografia da vida dela, contando que ela mesma foi muitas vezes internada com tentativas de suicídio, porque o trabalho dela começou com suicidas, ela queria ajudar suicidas. E a gente sabe que os pacientes borderline são, dentre aqueles que estão internados, os que mais se suicidam. Exatamente por essa combinação de impulsividade, intensividade, e também de raiva, de não saber lidar com a raiva. Né? E a raiva que eu não posso soltar para você, eu solto para cima de mim. Então, eu mato a mim porque eu queria matar você. Então, minha mãe me frustrou, eu gostaria de matar ela, eu me machuco, né? Ou me corto. Né? Então, a gente tem essas intercorrências no consultório o tempo todo. Por isso que eu digo que quem vai atender um paciente borderline tem que saber o que está esperando e como fazer nessas emergências. E, eventualmente, ter um pouco mais de tempo, né? Porque é um paciente que liga, que escreve pedindo uma sessão de última hora. Eu deixo um telefone, eu deixava, porque agora eu quase não estou atendendo borderline, exatamente porque eu não estou muito mais tão disponível no consultório. Mas meus alunos deixam um telefone para emergências. Aos poucos, vão trabalhando essa questão do limite, mas tem que deixar uma entrada, porque a pessoa vive... Não adianta 1 hora por semana, por exemplo, uma coisa muito certinha, assim, é quase pedir para o paciente ir embora, porque ele não aguenta ficar nesse esquema. Então, você tem que ser mais flexível
Para ele ir cabendo devagarzinho, saber que você está lá, e porque eu estou lá e ele é meu amigo, ele de repente vai aprendendo a Rosa está lá, eu não preciso ligar agora, segundo ela também está. Então, é interessante, a pessoa vai parando de precisar esse tanto de apego o tempo todo. Uhum. Né? Perfeito. A sensação que eu tenho é que ele testa um pouco a relação no início para... Muito, porque no início ele tem quase certeza que você não vai aguentá-lo e você também é instável como a família dele. Então, quando ele provoca, ou você vai abandonar ou você vai agredir. Então, é interessante o que acontece logo no começo. Se você puder trabalhar... Porque, assim, normalmente a gente vai trabalhando transferência ao longo da terapia. Esse é um paciente que já te traz massivamente um conjunto de respostas que, se a gente não está preparado, a gente cai na primeira, entendeu? Uhum. E tem uma pergunta aqui da Thaís Augusto, que eu acho que é bastante pertinente, porque ela pergunta o seguinte: e quando lidar, como lidar quando a raiva é direcionada para o próprio terapeuta? Porque isso é muito comum também, porque a gente também se torna o alvo. Ele vai fazer o que ele faz na vida, então ele também vai fazer isso com você. Então, por exemplo, uma vez eu atendi uma moça que era uma líder num sindicato operário, enfim, uma guerrilheira, uma pessoa forte, batalhadora, muito interessante a pessoa, rica de sentimentos, de ideias. Mas um dia ela chegou na sessão e já começou chorando na porta, porque você me falou, porque você disse, porque aquela coisa que você falou na última, eu nem lembrava, Carol. Eu não tinha. E, pelo contrário, eu tinha uma ideia que as sessões estavam sendo boas. Então, como me tirou, eu na hora fui tão assustada, assim, fiquei assustada com o que ela falou, mas eu tive um relâmpago, porque eu já tinha lido. Eu sentei do lado dela e falei, olha, eu não sei, do lado, eu virei, eu fiquei do lado, eu estava mais... Eu tirei minha cadeira, pus do lado dela e falei, olha, me desculpa, eu não sei o que eu te disse, porque eu não lembro. Mas seja lá o que eu falei, se te caiu mal, eu te peço desculpas. Foi só isso que eu falei. Ela começou a chorar e falou, não é tua culpa, Rosa. Mas aí depois ela foi me falando devagarzinho o que eu disse e como ela entendeu. Então, veja só, no início, o borderline sempre entende mal. Ele entende que você está frustrando, ele entende que você está acusando, ele entende que você não concorda. Então, as palavras que a gente tem que usar e a forma que a gente tem que trabalhar sempre tem que ser com muita validação. Uhum. Então, se você não achar nada para validar, pelo menos fala que legal que você veio para a terapia. Que corajoso que você é, que você está querendo entrar nessas coisas. Não falar isso. Né? É muito importante. Importante ouvir. Eu quero que da próxima vez que eu falar qualquer coisa que soa mal na hora, você me diga na hora, não fica aguardando. Perfeito. Eu não vou embora, eu estou aqui. Porque se eu for embora, eu confirmo a coisa do abandono, da negligência. Né? Uhum. Então, enfim, é um paciente que faz você patinar, mas eu acho que não tem paciente que nos ensina mais de psicoterapia, de psicopatologia, de como ser flexível e adaptando técnicas, entendeu? Sim. Então, eu não sei o medo que as pessoas têm e a curiosidade, mas eu gostaria que me perguntassem, aí eu vou falando, tá bom? Então, pessoal, coloquem aqui na caixinha de perguntas, um balãozinho com uma pergunta que eu vou puxando as perguntas e elas vão aparecendo. Vocês também podem colocar no chat. Eu acho que essa pergunta, né, quando a agressividade se direciona para o paciente, é uma excelente pergunta. Uma outra pergunta, eu vou aproveitar aqui enquanto o pessoal não faz, é a questão do borderline na adolescência. Né? Porque ainda é algo muito criticado, como fechar um diagnóstico de borderline na adolescência. Né? E a gente vê, assim, alguns traços já muito característicos dessa impulsividade, dessa Tem alguns autores... Tem alguns autores que falam que o borderline é uma criança de 2 anos com birra, que está naquela fase da birra, e que não saiu dela, que continua na birra. E na adolescência tem muitos distúrbios parecidos, como esse distúrbio oposicionista, a própria personalidade do adolescente querendo se individualizar, separar dos pais, o adolescente já fica mais crítico. Então, tudo gira em torno de uma personalidade mais difícil e opositora. Agora, não necessariamente fechada num diagnóstico de borderline. Aliás, Carol, eu acho que não devia fechar nunca esse diagnóstico, porque
Eu já vi muito borderline que melhorou, Carol, melhorou profundamente, entendeu as coisas, né? Então, o que eu acho na adolescência é o seguinte: tem a parte da adolescência e tem já a impulsividade com qual essa pessoa vem do ambiente dela. Então, nós temos os pais junto, né? Trabalhar com pais de pessoas que têm esse diagnóstico é tão difícil quanto trabalhar com essas pessoas. Com certeza. Entendeu? Porque, invariavelmente, ou um pai ou uma mãe também tem uma forma assim explosiva de reagir. Então, às vezes, o melhor esquema é trabalhar com uma colega que atende os pais e você atende o adolescente. Perfeito. E, eventualmente, o que eu já fiz algumas vezes é atender eu, minha colega, a família. Então, veio o adolescente, os pais. E eu gosto muito de usar o psicodrama nessas situações, Carol. E você vai falar por que o psicodrama, né? Que é uma técnica que, além de tudo, é meio lúdica. Eu troco de lugar, eu faço espelho. Exatamente porque é lúdica. Porque ela baixa e relaxa a tensão. Então, por exemplo, se eu estou no meio de uma... Eu lembro nessa reunião com a minha colega e com a família que o pai estava discutindo com o filho. Aí eu sentei do lado do pai, eu era terapeuta do filho. Eu sentei do lado do pai e falei assim: ai, será que eu consigo falar diferente, sem falar tão bravo? Eu só fiz uma pergunta, Carol. Eu fiz aquele duplo que só questiona. Eu não falei mais nada. Aliás, acho que o duplo tem que ser curtinho. O pai, na hora, parou, né? E aí o filho começou: é mesmo, o senhor é muito brava. Aí eu sentei do lado do filho e falei assim: será que eu consigo não triunfar enquanto meu pai está aprendendo a falar comigo e dar uma chance dele acertar? Eu sinto que a gente faz muito esse trabalho de intérprete mesmo, né? Isso. E de famílias. De família, e numa família dessas, normalmente é uma intérprete no meio de um terremoto, entendeu? Então você fica um pouco aqui segurando as pontas, um pouco lá, trazendo um sentimento do fundo de um lado, do fundo do outro. Mas, enfim, adolescente tem que lidar com a família também. Perfeito. Porque a família tem que ajudá-lo a poder falar o que ele está precisando de uma forma não tão agressiva. Mas, para mim não ser agressiva, eu tenho que ser ouvido primeiro. Né? Se tudo que eu, adolescente, falo ataca meus pais, não dá para mim falar nada. Então, eu já explodo, já acabou, já não tem discussão. Então, é isso que eu... E tem um livro, Carol, que eu recomendo que as pessoas leiam, que chama Pare de Pisar em Ovos. Uau! Que é também, só que ele não tem papel, parece que ele só tem digital agora, mas dá para comprar. Pare de pisar em ovos. Essa sensação, né, que a gente tem mesmo quando a gente está lidando com uma pessoa, um familiar borderline. Você não sabe qual vai ser a reação. Então, você fica muito melindroso, né? E ele percebe que você está melindroso. Às vezes, você está tão melindroso que ele sabe que você está covarde. Então, é engraçado, você não sabe se fala A, se fala B. Onde você falar, cai um pouco errado, tem que corrigir, tem que arrumar, principalmente no começo da terapia. E a sensação que eu tenho é que aí começam a se estabelecer alguns ganhos secundários, né? E aí, eu acho que essa questão do fechar o diagnóstico, já eu passo para... Tem muita pergunta aqui no chat. Mas você vê, você falou de ganho secundário, isso lembra as histéricas. Porque, por exemplo, se eu consigo criar medo em você, te deixar covarde, talvez eu, filho, já começo uma discussão te deixando com medo, pai, já agredindo, entendeu? Porque eu tenho um benefício secundário de ver você recuar. Então, isso tudo é aprendido na terapia. É um aprendizado de emoções e manipulações também. Com certeza. Bom, olha, alguém anotou os livros que ela trouxe. Sim, a gente... Coloquem aqui no chat. Um é esse Pisando em Ovos e a gente tem... Pare de Pisar em Ovos. Pare de Pisar em Ovos. A gente tem o que a senhora falou da Marsha Linehan. Tem em português. Depois, se vocês quiserem, eu mando para a Carol. Eu vejo que tem em português. Esse é Hate You Don't Leave Me. Eu não tenho o nome. É Judite alguma... Depois eu mando o nome. Mas eu te amo, te odeio, por favor, não me abandone. É o nome do meu texto no meu livro, Carol, porque é um pouco essa coisa. Eu quero você, mas eu vou fazer tudo para que você pense que não e me abandone. Quer dizer, eu estou esperando que você não goste de mim, mas eu quero que você goste. Sim, entendeu? Mas é inspirado no livro, né, professor? Inspirado no livro. Tá. Tem uma pergunta aqui, ó. Como você faz quando percebe que a pessoa é borderline, mas ainda não tem diagnóstico? Acha um bom colega psiquiatra que discuta com você e te ajude. Porque, assim, é difícil fazer esse diagnóstico.
né? Com Eu não certeza. sei se é melhor a pessoa não ter o diagnóstico ou ter o diagnóstico, porque eu vivo recebendo gente que fala assim, eu tenho borderline, como se fosse infecção e coronavírus, sabe? Aham. E a pessoa não é borderline, ela é uma pessoa que precisa de ajuda, né? Então, quando ela me procura e eu tenho borderline, eu falo, fala para mim um momento difícil da tua vida, o que que te deixa, o que que te dói? Porque é uma dor. Para ele é uma dor, entendeu? Agora, ele também não tem tanta vantagem em ter o diagnóstico. É lógico que tem, entendeu? Mas se você está em dúvida, se você acha que talvez a pessoa possa se beneficiar de alguma medicação, às vezes o border está muito deprimido, às vezes ele está muito impulsivo. Então, os colegas, eles cobrem dando essas medicações só sintomáticas, né? Eu tenho uma tendência, mas normalmente eles vêm para mim do colega psiquiatra para mim. Né? E já vem com isso. Eu tenho uma tendência a tirar a medicação, fazer a pessoa começar a acreditar nela mesma, que ela pode modular, entendeu? Perfeito. Agora, eu não fico enfiando o diagnóstico na boca de ninguém, viu? Eu pergunto, o que que te dói? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Tem algo que te dói, que eu posso te ajudar? Me fala. E eu acho que a questão principal é que é importante a gente ter esse cuidado mesmo, né, com esse rótulo, porque acaba a pessoa, a gente não conseguindo ver as relações mesmo, ver a dificuldade de trabalhar realmente o que de fato dói. Tem aqui a pergunta da Camila, que é psiquiatra. Olha, qual o entendimento da doutora Rosa quanto à possibilidade de cura para o transtorno de personalidade borderline? Eu já vi, não sei se cura, porque também a ideia de cura, qual cura em relação a quê? Vai ficar mais neurótico? Eu já vi muito borderline parar de atuar tanto, principalmente quando é uma pessoa que vem tipo 25, 30 anos, que ela tem já uma maturidade e uma vontade de acertar, entendeu? Quando ela não está tão depauperada. Mas eu já tive alguns pacientes que se deram muito bem, conseguiram ficar em empregos, conseguiram fazer relações mais íntimas, estáveis, mais duradouras, entendeu? Conseguiram entrar nessa coisa de aprender. Então, por exemplo, se a pessoa está muito impulsiva, está muito nervosa, eu tinha uma mãe que batia na filha. Então, nós começamos a interpolar coisas que ela podia fazer na hora que ela ficasse muito raivosa. Uma das coisas é entrar no banheiro e tomar banho frio. Uma outra coisa é pegar gelo e colocar no rosto, fazer alguma coisa que cortasse um pouco. Ai, tá muda, professora. Enquanto a Rosa volta, pessoal... Oi, professora. Tá um pouquinho mudo. Eu também não tô te escutando. Vamos lá. Se a senhora quiser sair e voltar, enquanto isso eu vou puxando algumas perguntas. Vocês estão me ouvindo? Quem tá aqui tá me ouvindo? Ela volta, gente. Fica tranquilo que tudo volta. A Camila tá aqui, ó, falando tirar a medicação. Penso que existe essa possibilidade de desmame, né, Camila? Trabalhado junto com o psiquiatra. Tá, vocês estão me ouvindo. Ótimo. Vou fazer essa pergunta, Flávia. E quando o cliente border abandona a terapia? Isso é muito comum? Minha paciente abandonou a terapia. Isso é muito comum mesmo, Flávia. Percebo também que às vezes o paciente, por vezes, abandona. Deixa eu chamar a professora Rosa aqui. Opa! Oi, voltei. Vamos lá. Voltei. A Camila está questionando aqui, né? Essa questão do tirar a medicação. Mas devagar, Camila, né? A Camila está aqui. Quem tira a medicação somente psiquiatra, claro. Eu sei, mas normalmente eu tenho uma equipe que está comigo há muito tempo. A gente fala, então quando a pessoa já está melhorando, estabilizada, é legal que vá desmamando. E ela percebe, o paciente fica feliz quando ele consegue ter o controle de volta na mão. Então, eu não estou falando para a gente mandar parar, não, Camila. Eu sei exatamente o que é de cada um, mas conversar com o nosso psiquiatra. Sim, fazer uma coisa em equipe, bem feita. Pra você ter uma ideia, Carol, lá nos Estados Unidos, a Marcha, eles têm uma equipe, uma parte faz terapia de família, e uma parte faz essas aulas de como lidar com frustração, tem a parte toda medicamentosa e tem a terapia emocional. Então, na verdade, se a gente pudesse oferecer isso para uma pessoa que vem de um ambiente disfuncional, mas como uma equipe funcional, uma equipe que conversa
e que vai se respeitando e vai ajudando ela a crescer. Né? Sim. Esse trabalho com o psiquiatra é fundamental. É fundamental. Quando eu tô com um paciente borderline, eu bato o telefone, a gente discute o caso juntos, e aí eu acho que é isso que você está falando, né? Que a senhora está falando, né, professora? De fazer essa construção desse desmame em conjunto, em diálogo. É claro que a gente não está aqui, né? A gente sabe do que nos é o dever e qual é o lugar do psiquiatra. Exatamente. Mas de ter esse diálogo, essa co-construção aí de profissionais. E também, quando a gente está falando do caso de adolescentes, de um profissional que está atendendo, por vezes, a família ou um outro familiar. Até porque os pais brigam o tempo todo. Então, se a gente, como profissionais, pudesse ser unido, e se o paciente sabe, olha, a Dinar falou isso, você falou isso, eu falei, nós estamos juntos, nós pensamos igual. Ou seja, a gente é uma equipe que quer te ajudar. Nós não vamos brigar porque você joga um contra o outro, por exemplo. Mas acontece de ter essas coisas exatamente porque o cliente está acostumado a viver nesse ambiente disfuncional e provoca. Exato, e às vezes joga, né? Às vezes mas joga. O meu psiquiatra falou isso. Mas meu psicólogo falou aqui. Então, realmente, quanto mais afinado a equipe tiver, mais estável essa equipe de profissionais também promove um ambiente facilitador. Seguro, exatamente. Eu acho que alguém falou de abandono de terapia. Alguém perguntou, eu vi que você falou. E é comum, sim. Uhum. Quando você é mais experiente, como eu sou agora, Carol, mas não como eu era no começo, você não perde tanto, porque você já adianta, né? Você até fala para o paciente, olha, você pode até parar, mas a pessoa até chegar no ponto que nós estamos, por exemplo, quando tem algum atrito comigo, né? Eu digo assim, olha, eu lamento que tenha acontecido isso, mas tem muita coisa que nós já ganhamos juntas. É lógico que a gente não vai o tempo todo acertar, mas é legal que você continue, porque senão vai ser mais uma na lista, e normalmente ele vem com uma lista de profissionais que já foram, já não deram. Agora, é interessante, como eu sou mais velho, o paciente já traz uma carga de transferência maior para mim, no sentido positivo. A senhora deve conseguir, doutora Rosa. Eu falo, mas eu não sou salvadora, né? Eu não salvo ninguém. Eu vou tentar dar o meu melhor, mas dê o seu melhor também. Me ajuda a te ajudar, às vezes eu digo. Uhum. Né? Porque se você ficar pondo bombas no nosso caminho, na nossa relação, daí eu não vou conseguir. E eu vou lamentar não conseguir. Com certeza. A Flávia colocou aqui, né, de aprender a lidar com os gatilhos. E eu acho que dos gatilhos a gente está falando a frustração, né? Isso. A rejeição, o medo do abandono. Né? Muitas vezes o set terapêutico. Então, o paciente quer mais sessões ou quer sessões em momentos que você não pode dar. Então, isso já é um gatilho para você não ser a pessoa que está do lado dele, para você não ser uma pessoa que confia nele, que ele pode contar, você é igual a todo mundo. Isso já é um gatilho. Então, tem várias ratoeiras no meio do caminho. Sim. E a gente tem que ir ficando esperto aí, né? Para que ele fique na terapia. E a Vanessa colocou um comentário aqui que é interessante, que é comum o border tentar desqualificar o terapeuta, mas não largar a terapia também. Às vezes eu percebo que o paciente borderline vem com um discurso, olha, meu outro terapeuta, ele era horrível, ele era... Não está adiantando nada, não está adiantando nada. Conta. E aí vem com o mesmo discurso por vezes, né, com você. Isso. Mas e a ideia, eu falo para os meus alunos assim, esse moço não sabe quem é a Rosa, né? Aliás, a maior parte das pessoas não sabe quem é a Rosa de verdade. Vovó de 9, uma senhora de 71 anos. Ele não sabe como eu sou na vida, como eu sou com meus filhos, com a moça que trabalha aqui em casa. E o que ele está falando não é para mim, é para alguma coisa projetada em mim. Se ele me conhecesse, provavelmente eu acho que ele gostaria da minha forma de ser como ser humano. Então, não tome pessoalmente. Você não é importante ainda. Você nem existe direito no universo dele. Você é uma projeção de coisas. Agora, a gente sente, principalmente quando a gente é jovem terapeuta, e ataca muito. Porque a gente mesmo tem dúvidas, né? Então, eu, tranquilamente, se o paciente não está adiantando, eu falo assim, é verdade. Será que não está? Vamos avaliar. O que é adiantar para você? O que você gostaria de já ter conseguido aqui? Então, eu posso aceitar que ele faça uma crítica. Eu falo assim, ok, se isso fosse realmente uma boa terapia, como é que você estaria hoje? Então, ele vai sonhando, bom, eu já estaria com um namorado, eu já estaria... Como que a gente faz isso? A gente vai ter uma agência de namoro aqui do lado. Então, eu fico brincando com o que ele traz. Falo assim, quem sabe você não tem que dar uns passos para que essas coisas aconteçam?
Sim. Enfim, eu posso aceitar, eu não me desmonto. Então, o que eu digo para vocês é que não é para vocês, eles não conhecem vocês, pessoas. E o psicodrama é muito rico nesse sentido, né? Eu lembro de uma sessão de falar assim, tá bom, agora você é o terapeuta. E eu vou ser Isso, você. E essa inversão isso, de papéis torna, isso. né? Isso Opa, muda tudo, peraí. principalmente na hora do ataque. Porque às vezes eu falo assim, sabe? Quando você me ataca, ou ataca a terapia, eu fico com uma sensação, eu vou pôr no corpo. Você já se sentiu assim como eu? Porque às vezes eu tenho a sensação de que eu preciso sentir para entender o que você já sentiu na vida. Então, é como se ele atuasse para me mostrar aquela coisa da identificação projetiva que o Freud fala, ele enfia em mim o sentimento. Então, eu a recebo mais para sentir e poder espelhar de um jeito legal, mas não para atacar a Rosa. Entendeu? Então, eu me blindo um pouco, porque eu sei que eu quero estar lá com ele. E eu acho que esse é um ponto importante da psicoterapia do próprio terapeuta, né? Para entender que, opa, isso daqui não diz de mim, isso daqui é fazer essa... Não diz de mim, mas eu sinto. E aí eu posso falar para ele, esse negócio eu estou me sentindo mal. Se eu pegasse para mim, eu ia me sentir uma porcaria de ser humano. Você já se sentiu assim? Sim. E tira a gente do lugar pedestal e coloca no lugar humano. E isso ajuda também a pessoa a perceber, né? Que, opa, é assim que o outro se sente quando eu reajo dessa maneira. Quando você pergunta, você já se sentiu assim? Ele, na hora, traz, é como eu me sinto com meu pai, com a minha mãe. Eu falei, é verdade. Né? Vamos olhar alguma cena dessas? E aí a gente usa todo o nosso psicodrama, que é tão rico, criativo, surpreendente. Né? Até para o Borderline. Com certeza, eu acho que principalmente para o Borderline. Porque eu uma vez dei uma palestra sobre Borderline em Londres, e eles lá, nos Estados Unidos, eles têm medo de criar emoções. Eles falam assim, você não tem medo de dramatizar com Borderline? Eu falei, não, porque a hora que ele está fazendo, ele esquece um pouco as defesas e ele fica mais funcional, por incrível que pareça. Né? Enfim, eu acho muito bom trabalhar com raiva, eu adoro trabalhar com raiva, mas da forma psicodramática. Eu peço para a pessoa colocar no corpo a raiva. Então, eu falei assim, naquela hora, eu sempre cito um caso que está no meu livro, que não está no meu livro, mas é de um paciente que está lá no meu livro. Um paciente ficou numa fila do banco, quando tinha fila de banco, quando a gente era feliz e tinha fila de banco, ele ficou na fila acho que 1h30, e quando chegou no guichê, ele quebrou o guichê. Ele tanta raiva de ter esperado que ele quebrou o guichê. Então, eu pedi para ele colocar no corpo. Eu falei, 1 minuto antes de você quebrar o guichê, põe no teu corpo, mostra para mim, mas sem falar. Porque a boca racionaliza e traz a história que ele quer contar, que é uma história de vítima. Então, ele foi fazer uma coisa assim, eu falei assim, se fosse um bicho, seria uma ou uma, eu não sei o que ele trouxe. Ele trouxe um leão, um orangotango, que aparece muito, eu tenho até uma máscara de macacão, assim, lá no meu consultório. E aí eu falei assim, respira fundo, quando você gostaria de ter um orangotango na sua vida? Para que ele te serviria? Pega uma cena na tua vida que você adoraria ter um orangotango que vai te defender. Logo, ele traz uma cena da vida dele, onde alguém estava agredindo e ele queria ser forte desse jeito. Então, 1 minuto antes de ser esse macacão, o que você precisava? Eu queria que alguém me dissesse que é injusto ficar 1h30 na fila. Quem poderia? Aqui não, mas quem poderia na tua vida ter falado que aquilo que estavam fazendo com você era injusto? Né? Enfim, é muito bonito, porque é muito intenso. É muito... Eu fico cansada, mas muito emocionada com as sessões. Sim, eu também sinto isso. É um paciente que não disfarça. Ele traz o que ele é, o que ele sente, ele vomita. Tá ali, né? Tá ali. Nossa, um monte de perguntas. Deixa eu puxar aqui, ó. Pensando em uma mulher com 2 filhos e que não está conseguindo perceber o impacto sobre as crianças, como ajudá-la a perceber? Tá. Inês, Peter Psi. Então, na verdade, Inês, eu faria a mesma coisa que eu fiz com essa história da fila do banco e orangotango. Eu preciso achar o nome aí para decorar. Eu pediria para ela pegar uma cena com os filhos onde ela está com muita raiva ou está sendo disfuncional. E para ela montar no corpo dela aquilo que ela está sentindo. E eu falo assim, monta no teu corpo como se ele fosse de borracha, usa os ombros, usa a cara, usa as mãos, as garras, me mostra.
né? Mesmo online, porque agora muita gente está online. Porque, ó, se eu fizer assim, você já consegue. Às vezes o paciente fica duro e eu vou fazendo com ele, eu vou fazendo assim, mostra o teu. E daí, no lugar, né? se não fosse eu, seria um ou uma. Ele fala às vezes assim, não entendo. Eu falo assim, qualquer coisa. O primeiro que vem na cabeça, pode ser bicho, coisa. Olha aqui. E aí, fazer ela ser aquilo com os filhos dela, naquele momento. Então, vai bater, vai alguma coisa. Daí, eu tenho no meu consultório 2 tapetes. Então, normalmente, no tapete bege escuro, eu faço a primeira cena. Depois eu vou para o bege claro e falo assim, fecha os olhos. Quando na tua vida você gostaria de ter este personagem para te defender, ou para entrar na tua vida, para fazer alguma coisa com você, ou com as pessoas que estavam fazendo coisas com você? Então, normalmente, vem um momento da vida onde precisou dessa agressividade. E aí é lindo. É a pessoa ficar e fazer assim, ó. Olha para cá, são teus filhos. Olha para cá, é tua vida primária. Para onde você construiu o orangotango? É para cá ou para cá? Então, isso dá uma sacada, porque a pessoa, na hora, ela realmente não discrimina. Você precisa montar os contextos. É quase como se tem que fazer uma coisa concreta. Por isso eu gosto do psicodrama. Com certeza. Porque depois que eu ponho as almofadinhas, os 2 filhinhos pequenos, e depois ela monta a cena do pai e da mãe batendo nela, e o fala assim, aquele bicho naquela situação foi muito legal, você precisava dele. Agora, para essas criancinhas, não. Elas não vão te fazer nada tão mal que você precisa de uma defesa tão forte. Enfim, dia a dia. Pedacinho por pedacinho. Perfeito. Eu acho que isso traz essa dimensão que é o inconsciente, né? De presente, de passado. Passado e como eles se misturam. Agora, é muito importante a supervisão desses casos, viu? Como a Inês está perguntando, é legal como se ela estivesse num grupinho e o grupinho soubesse do caso dela, soubesse da dificuldade que ela está tendo com essa mãe, e o grupo vai dando força para a Inês lidar com essas difíceis discriminações. Então, principalmente paciente borderline, que deixa a gente inseguro da nossa própria capacidade, enfim, a gente precisa de um grupo de apoio. A senhora está dando supervisão? Vou aproveitar e perguntar. Eu tenho, quer ver, 2, 4, 6 grupinhos super cheios, porque são grupos pequenininhos, Carol, porque senão... Agora tem grupo que já tem 7, porque eu tenho uma listinha de espera, então eu não tenho lugar. E eu não quero atender mais, Carol, para mim. Por mim, eu preciso atender só esse número de horas que eu estou atendendo. E a supervisão? Então, também. Porque eu já estou grávida e está cheia. Mas tem gente que já está dando, e depois assim, se a gente monta um grupinho que começa a estudar um desses livros que eu falei, e o próprio grupinho vai se supervisionando, dando uma rede de apoio, né? Sim. Então, não é só a Rosa que diz. Um convite, pessoal, vamos montar o nosso grupinho. Né? Isso, Carol. A gente tem condições de trazer, quem tiver, vamos procurar inbox. A professora Rosa Cuquier tem, né, já trouxe vários livros aqui e que nos ajudam e que nos orientam. Né? Temos aqui em Brasília também professora Penha Neri, né? A Penha. Que é eu não sei se a Penha tem experiência com borderline. E outra coisa que eu li uma vez, que não vi no Brasil, o HC tentou montar, eu não sei como vai, é grupo de clientes borderline. Pelo seguinte, é que nem o grupo de alcoólatras anônimos, porque um vê no outro a reação exagerada. Então, é legal. No outro, eu consigo ver o que eu não vejo em mim, entendeu? Então, grupos de iguais funcionam com esse princípio de espelho. O que eu sinto, professora, é que exige muito manejo. Precisa ali de pelo menos 2 terapeutas, porque um só não dá conta do, né, mas diz que é muito, muito legal. O que eu já li é que não vi ainda e não tive chance de fazer. É que eles não ficam só na figura de autoridade do terapeuta, mas também dividindo com o colega e crescendo por essa coisa de olhar o outro, entendeu? Valeria a pena, se o pessoal jovem está me ouvindo, de um dia fazer uma experiência. Mas eu acho que tudo começa com um grupo de estudos. Carol, topa a ideia? Topa? Beleza, eu topo a ideia. Vamos lá. E eu ajudo no que você precisar, Carol. Indiretamente eu ajudo. Opa! Então, supervisão ali. Isso. Ou qualquer coisa que você queira perguntar, meio off. Rosa, aconteceu isso? Como se faz? O que eu posso sugerir? Maravilhoso. Eu acho que, assim, não é por um acaso que os pacientes borderline nos acionam, né? Eu também tenho essa questão familiar, né? Essa sensibilidade. Eu acho que quando a gente vivencia isso de uma maneira mais perto,
a gente fica mais sensível, né? Isso. E é interessante que, assim, vai atraindo, como meio que um para-raio. Um paciente vai puxando o outro e realmente vai dando mais manejo mesmo, né? E eu acho que o que a senhora traz, assim, da experiência, não só vivencial, né, da familiar, mas também essa profissional, acaba gerando esse know-how, né, esse como fazer, que vai muito além do que também está nos livros, muitas vezes, né? E olhar para essa pessoa nessa dimensão humana, para além do rótulo, né? Pessoal, eu queria só avisar também que a professora tem um canal no YouTube, e esse canal também tem muito conteúdo, né, professora Rosa? Eu tenho um curso de Borderline na minha página, que é www.rosacuque.com.br. E eu fiz uma aula, eu dei uma aula de Borderline muito completinha há alguns anos. Aliás, as aulas que estão lá são as melhores aulas que eu dei ao longo dos meus 47 anos. Olha como eu sou velha. Então, eu gravei essas aulas, eu fiz PowerPoints novos, então estão lá, estão gravados, falados, mostrados. Então, se vocês quiserem prestigiar, no YouTube, eu tenho um canal também, e lá eu tenho um trailer de cada curso desses, de repente algum deles interessa. Mas agradeço que você falou disso, Carol. Sim, eu fiz o workshop quando a senhora veio em Brasília, e que foi muito útil, sempre muito didática. Pessoal, mais alguma pergunta? Queria só agradecer, professora, aqui, ó, rosacuque.com.br. Cuque só com K no final. Né? Muitas vezes, eu só quero dizer que as pessoas me encaminham pessoas borderline. Então, muitas vezes eu recebo telefonemas, WhatsApp, eu sempre respondo. Eu sempre tento encaminhar para alguém que pode atender, ou para algum serviço público, quando a pessoa não pode pagar nada. Tem grupos na internet sobre borderline, mas também com muito estigma, né? Então, enfim, pesquisem um pouquinho. Tem recursos para trabalhar com transtornos de personalidade. E estudem, porque daí vocês criam um grupinho com psiquiatras, com psicólogos que têm um estofo para poder trabalhar com paciente assim difícil. Sim. Tá aberto o convite. Professora, a gente vai se encontrar então no dia 29, que aí eu já... Ai, deixa eu ver então, vai, porque eu não posso faltar 2 vezes no coral. Eles devem estar bravos comigo, porque no coral nós somos 10 pessoas e eu sou soprano, eu sou uma das 3 sopranos. Se eu falto, fica faltando. Tá bom. Então deixa, mas como ela está gravada, Carol, eu vou fazer uma propaganda em cima dela, né? Perfeito. E se você quiser, deixa passar uns 2, 3 meses, eu faço de novo mais uma, tá bom, Carol? Aí a gente combina direitinho e não faz uma semana antes. Tá bom. Mas foi legal. Queria só agradecer. O pessoal está realmente pedindo aqui né, a gravação. Fiquem tranquilos, vai ficar gravado. Professora, né, eu também te li ali, né? A Vanessa é uma colega minha lá de Florianópolis. Na época, a gente se conheceu, eu estava fazendo mestrado, ela estava fazendo doutorado. Te conheço desde a época da faculdade. A senhora encanta já gerações, né? Ao longo desses eu não sou boa cantando, não, mas eu estou aprendendo direitinho, tá bem gostoso. Principalmente nessa pandemia, cantar um pouco, né, gente? Sim. Enfim, eu te agradeço também, Carol, pelo convite, pelo prestígio. E, assim, eu tenho muito apreço por esse tipo de paciente, né? Por umas coisas familiares. Você falou da tua família, eu quero te dizer que a Alice Miller diz que todos nós vamos ser terapeutas, não é por vocação, é por destino. É porque a gente, desde pequenininho, está lidando com essas coisas difíceis do apego humano. Então, todas nós somos grandes sobreviventes, só que esse paciente que nos procura tem muitas dores e muitas cicatrizes e muita ferida exposta. Então, a gente precisa estar bem treinado para ajudar. Tá bom? Tá certo. Muita gratidão, professora Rosa, sempre ensinando com muito amor e carinho. Espero poder, né, te reencontrar em breve. Desculpa, realmente, Deu tudo certo, Carol. Se deu certo, no final valeu. deu tudo Agora, certo. você deve estar correndo muito, né? Que eu vejo você, às vezes, nas coisas que você está fazendo. Agora, deixa eu só te falar. Depois você me manda o link e talvez algumas mais perguntas. Eu não sei se fica gravado. Acho que no Instagram não fica o... Fica. Mas quem quiser me perguntar qualquer coisa, escreve para mim. Escreve no Instagram, é fácil de me achar. Em todo lugar é fácil de me achar. @rosacuque. Isso, né? Isso é meu... rosacuque@uol é meu e-mail.
no Instagram, você também pode escrever para mim, no Facebook. Eu sou pão para toda obra, eu sou fácil de achar, tá bom? E acessível, né, professora? E acessível. Principalmente quando com perguntas assim de jovens coleguinhas que querem ficar mais fortes. Eu adoro, eu ajudo todo mundo que eu puder, tá bom? Muito obrigada. Tá. Obrigada a você também. Tchau, tchau, querida. Tchau, boa noite, tchau, professora. Muito obrigada também, pessoal, todos que estiveram aqui. E só agradecer para essa live ficar salva. Até a próxima, próxima quinta-feira. Um beijo para vocês. Eu gostei demais dessa live, foi uma live super importante. Sugiram aí também os próximos temas, o que vocês gostariam de ouvir nas próximas lives, porque isso me ajuda a trazer conteúdo de qualidade, com profissionais que vão estar aqui agregando. A Rosa é super especial, professora Rosa Coquet. Um beijo, uma boa noite para todos vocês. Até a próxima.